nós falarmos da entonação de hoje, eu vou te contar um pouquinho da minha experiência em poucas frases. Quero que você preste atenção para que depois a gente trabalhe exatamente com essas frases. São frases curtas. Eu vou te falar da minha experiência em dar aula. E aí eu começo falando assim: I started teaching when I was 18. I started working at a kindergarten. I taught different kinds of people, kids, adults, young learners. Agora, com essa informação, vamos organizar as coisas para a gente começar a orientar o que é entonação. E aí, se você me faz a pergunta assim, Did you start teaching when you were 20? Eu vou dizer, No, I started when I was 18. Olha a entonação aí, when I was 18, not 20. E aí você vai perguntar, Did you start working in an English course? E eu vou dizer, No, I started working in a kindergarten, not in a course. Em alguns momentos, nós precisamos corrigir informações, que foi o que eu fiz com você aqui, como se você tivesse perguntado coisas que não eram verdades sobre mim. E aí eu precisei corrigir a informação. O que nós fazemos para corrigir essa informação? Nós usamos stress e intonation. É isso que nós vamos ver hoje. Como praticar a entonação para dar uma ênfase ou fazer um contraste. Quando nós damos uma ênfase maior a determinada palavra, porque é a palavra que nós precisamos corrigir, 3 coisas podem acontecer. Nessa palavra que nós queremos enfatizar, essa sílaba tônica ela vai ter ainda uma força maior, porque nós queremos enfatizá-la. E a vogal dessa sílaba tônica, ela vai ser um pouquinho mais alongada. Quando você me perguntou, você começou a trabalhar aos 20? Eu falei, no, when I was 18. Olha como é que eu alonguei a sílaba tônica, como que ela ficou com mais força. 2 coisas podem acontecer. Normalmente, quando nós corrigimos uma informação, primeiro nós mostramos o que está errado e depois a gente corrige os fatos. Not at a course, in a kindergarten. E aí você já consegue ver que nós fazemos 2 grupos de thought groups. Lembra que nós dividimos as palavras em grupos quando nós temos mais de um assunto ou uma frase longa? Nesse caso, eu tenho uma informação errada e eu tenho a informação correta. Por causa disso, quando eu falo, existe uma pausa entre a informação errada para a informação correta. E você sabe, porque eu também já te disse, que cada thought group, cada grupo de palavra, ele vai ter a sua entonação e a palavra que nós vamos focar. I wasn't 20, I was 18. Olha a entonação. I wasn't 20. Pausa. I was 18. Not at a course. In a kindergarten. Não é uma obrigação você sempre ter que corrigir a informação repetindo. Mas é bom que você saiba que esse é um modelo comum na conversa entre os americanos. Sempre que você tiver uma informação que precisa ser corrigida, eles mencionam essa informação e depois a corrigem. E é exatamente por isso que a stress word nesse grupo de palavras é normalmente a última. Not at a course, in a kindergarten. I wasn't 20, I was 18. E aí, resumindo, nesse caso, nós vamos usar o stress para contrastar 2 palavras ou enfatizar a informação nova. Se são 2 informações contrárias, elas têm que se separar em 2 grupos diferentes de palavras ou 2 thought groups diferentes. Eu vou te fazer agora algumas perguntas e quero que você me responda em inglês. E aí nós vamos treinar exatamente esse lance de contrastar as informações e o que enfatizar. Vamos perguntar sobre o Brasil. Nós no Brasil temos 5 regiões, mas eu vou te perguntar diferente para que você contraste. Are there 3 regions in Brazil? E aí uma das respostas pode ser No, not 3, 5 regions. Ou então, No,
There are 5 regions in Brazil. Um outro exemplo agora. Vamos supor que eu te pergunte sobre cor. E você não gosta dessa cor que eu te pergunto. Você vai contrastar. E mesmo que você goste dessa cor, nós agora vamos fazer só para contrastar, tá bom? Então, se eu te pergunto assim, is white your favorite color? Branco. É a sua cor favorita? E aí você vai falar, no, it's blue. No, not white. It's yellow. Olha a entonação. Eu estou me prendendo às cores, porque são as palavras que eu preciso contrastar. A mesma coisa se eu te pergunto sobre comida. Por exemplo, is broccoli your favorite food? E aí você diz, no, not broccoli. It's pizza. Or, no, it's spaghetti. Nem sempre você precisa usar a palavra que te deram errada para contrastar. Mas lembra que eu falei? É bom usar porque isso faz parte da cultura americana. Eles sempre mostram o que está errado, o que foi fornecido de informação errada e já corrigem com a certa. Eu vou falar algumas frases agora para você treinar e quero que você sempre contraste, como se não fosse verdade isso que eu estou falando. E aí você vai dar entonação a essas palavras. Então, por exemplo, se eu falo assim, I thought you liked the American movies. Achei que você gostasse dos filmes americanos. I thought you liked the American movies. E aí você vai falar. É só pra gente treinar. Pode ser que você ame os filmes americanos, mas é pra gente treinar. E aí você vai trocar a nacionalidade. No, what I really like is Brazilian movies. Ou, no, I don't like American movies. I like Indian movies. Ou ainda, outra forma. No, not American movies. I like American series. Olha a entonação, olha o contraste. Outra frase para a gente treinar. Eu vou falar assim, você não gosta de verão. Oh, I see. You don't like summer. E aí você vai dizer, no, I don't like winter. I like summer. Olha a entonação para fazer o contraste. Ou ainda você pode dizer, no, I like summer. Mais um exemplo. Eu não tenho noção de geografia. Vamos imaginar que eu te fale, Brazil is a small country. I know. E aí você quer me corrigir. E aí você quer me corrigir. No, Brazil isn't a small country. Brazil is a big one. Não tem muito segredo. A entonação para enfatizar ou para fazer o contraste, ela é mais fácil e a gente já consegue entender porque nós fazemos esse tipo de entonação até em português. Gostou do vídeo? Deixa um like aqui. Sabe que é a prática que torna as coisas melhores. Espero que você esteja praticando e, claro, treinando bastante o seu ouvido. Goodbye!